Tem uns temas muito interessantes aqui. Olha o que fala: se fizéssemos 1 minuto de silêncio por cada vítima do Holocausto, ficaríamos 11 anos e meio calados. Enfim, da onde eles tiraram essa conta? É, isso contando com outros povos, além dos judeus que foram mortos, tá? Só pra te falar isso, tá? Enfim, tipo, o Holocausto matou é, 6 milhões de judeus, tá? Eu acho que esse cálculo aqui considerou ou não os outros povos. Acho que não, ele não considerou. Aqui é um cálculo sobre os judeus mortos. Eu acho que é isso. Enfim, os judeus foram massacrados, todo mundo sabe. Mas também não fala sobre os ciganos, os comunistas, os homossexuais, pessoas com deficiência, minorias. Enfim, é, isso é uma maneira poética e matemática de mostrar a emissão da tragédia, cara. Não é um cálculo histórico, é mais um símbolo de memória, só isso. O regime nazista, ele exterminou milhões de pessoas com base em uma ideologia chamada eugenia ariana, que buscava purificar a humanidade, segundo um padrão biológico idealizado. É basicamente isso. Mas o alvo principal eram os judeus. 6 milhões de judeus foram mortos, já falei isso 1000 vezes, considerados raça inferior. Cerca de ciganos, 500 mil mortos. Pessoas com deficiência física e mental, 265 mil mortos, assassinados nos programas de eutanásia. Enfim, testemunhos de Jeová, homossexuais, comunistas, opositores políticos, centenas de milhares, enfim. E também povos eslavos, poloneses, russos, ucranianos, milhões mortos em campos militares, em campos de concentração, enfim. Como que era o padrão de Hitler? Branco, loiro, olhos azul verde, acima de 1,75 m, traços considerados nórdicos, alemães, escandinavos, né? Enfim, esse era o padrão de Hitler. Mas isso era um mito pseudocientífico. Na realidade, o próprio Hitler não tinha essas características. Ele tinha cabelo preto e olhos castanhos, o que mostra uma contradição ideológica. Cara, se eu viajasse no tempo e fosse para 45, 40, eu falaria assim: Hitler, mas você não tem um padrão ariano. Então, já que você quer exterminar a raça ariana, que tal você mesmo se matar para continuar a sua ideologia? Isso ia ser engraçado. Enfim, mas o que acontece? O termo eugenia vem do grego, borne, e gênio, nascido, e não significa bom nascimento. Você vai ter a eugenia nazista e impedir pessoas consideradas imperfeitas de ter filhos, esterilização, forçada ou assassinatos. Enfim, eles falaram de uma purificação social, uma purificação social, né? Uma ciência social, genocídio, antiética e pseudocientífica, né? E você vai ter a eugenia positiva. Na ciência contemporânea, a ideia evoluiu em direção à engenharia genética terapêutica, que não tem fim racista, mas médicos. Vamos supor que dois pais têm mutações que causam Parkinson ou uma doença hereditária. Se os médicos fazem uma edição genética, como CRISPR, para evitar que o filho nasça com essa doença, isso não é engenharia nazista. Isso é medicina preventiva e terapêutica. A diferença é a intenção e a ética. No nazismo era para eliminar pessoas consideradas perfeitas. Na medicina moderna é para eliminar doenças, não pessoas, tá? Enfim, agora indo para esse tema aqui, ó. Olha, bora ler aqui, ó. Os negros não foram escravizados por serem negros, mas porque estavam disponíveis. A escravidão existe no mundo há milhares de anos. Brancos escravizavam outros brancos na Europa por séculos antes que os negros fossem trazidos para o hemisfério ocidental. Enfim, asiáticos escravizavam europeus, asiáticos escravizavam outros asiáticos, africanos escravizavam outros africanos, e de fato,
Mesmo hoje, no norte da África, negros continuam escravizando outros negros. Enfim, é. Tipo, foram 18 milhões de pessoas deportadas. Enfim, o caráter do negócio virou a cor da pele, né? Enfim. E foi duradouro nas Américas, né? Enfim, mas antes disso, você tinha gregos, romanos, árabes, vikings, mongóis e chineses que escravizavam outros povos. Enfim, e africanos também escravizavam outros africanos, inclusive vendendo os prisioneiros de guerra aos europeus. Eles vendiam os próprios negros para europeu, velho. Tá de sacanagem comigo. Meu amigo, tu tá de sacanagem. Amigo, tu tá de sacanagem comigo, cara. Tu tá de sacanagem. Você tá vendo esse carinha aqui, ó? Pois bem, sabe o que esse carinha aqui fazia? Olha aqui, o nome dele é Reguezo. Do Dahomey. Enfim, viveu de 1808 a 1859. Ele foi um poderoso rei do reino da Dahomey, África Ocidental. O que ele fazia? Ele enriqueceu com o tráfico de negros, vendendo prisioneiros de guerra para traficantes europeus, portugueses e brasileiros. Enfim, ele sabia que isso era cruel, mas dizia que era fonte de riqueza e poder do reino. Enfim, só depois de faz pressão na Inglaterra, que ameaçou invadir e começou a reduzir o tráfico, por volta de 1850. Cara, tem noção disso que os próprios negros se escravizavam, velho? Vocês negros foram responsáveis pela própria colaboração da escravidão de vocês. Não culpem só os brancos, culpem vocês mesmos, que são burros o bastante para escravizarem outros, para ajudarem a escravizar outros negros, velho. Enfim, a escravidão é uma tragédia universal, mas o racismo moderno nasceu com os europeus que passaram a associar a cor de pele à inferioridade genética. Isso foi o que diferenciou a escravidão africana das anteriores, tá? Foi algo mais recente. Enfim, eu não tô falando que os negros só têm culpa, os brancos também têm culpa, tá? Enfim, eu posso citar aqui, por exemplo, Dom Frei Manuel de Nóbrega. Enfim, eu posso citar aqui, por exemplo, Dom Frei Manuel de Nóbrega. Ele foi um jesuíta português, chefe da missão jesuíta no Brasil. Chegou com Tomé de Souza. Ele é um exemplo histórico de um religioso que escreveu cartas e teorias do século XV, pelo que eu lembro, escrevendo dúvidas sobre. Em suas cartas, ele falou o seguinte: há quem duvide se estes negros e índios têm alma como nós. Enfim, ele fala sobre a dúvida se os negros têm alma e poderiam ser batizados, refletindo o comum pensamento do clero português e dos colonos portugueses, né? Naquela época, dos portugueses. Enfim, tipo, parece absurdo, mas naquela época você tinha dúvida sobre isso, cara. Você tinha dúvida sobre isso. Você vai ter George Best, explorador inglês, e Crônica das Explorações de Martin Frobisher ao Ártico. Ele publicou: os negros são pretos porque foram amaldiçoados por Deus e isso é sinal de punição divina. Ele acreditava que os africanos descendiam de Caim, enfim, e que Deus o tinha punido com a pele escura e inferioridade moral e espiritual. Enfim, quando você escuta, os negros não tinham alma, isso não vem da Bíblia, nem de Jesus, mas é de uma interpretação racista por teólogos para justificar a escravidão, teólogos e colonizadores europeus para justificar isso, entendeu? Na Idade Média, enfim, quando Portugal começou a explorar a costa africana, a igreja e os impérios europeus precisavam de justificativas morais e teológicas para escravizar outros povos, né? Enfim, alguns teólogos e padres, não todos, afirmavam que os africanos poderiam ser filhos de Cã, filhos de Noé, e que, segundo uma interpretação distorcida de Gênesis 9:25, eles estavam amaldiçoados a servir os outros.
Isso foi usado para dizer que os negros nasceram para ser servos e que nem todos tinham alma ou racionalidade igual a dos brancos. Enfim, caraca, velho. Os caras, eles eles iam para outro nível, cara. Eles usavam de teologia para justificar o racismo dela. Enfim, por outro lado, outros religiosos e pensadores na época defenderam o oposto, dizendo que todos os povos tinham alma e eram filhos de Deus. Por exemplo, eu poderia citar aqui Bartolomeu de Las Casas. Ele defendia os direitos dos indígenas e dos africanos. Você vai ter o Papa Paulo. Eu escrevo rápido, pessoal, aí o corretor corrige. Enfim, esse carinha aqui, ó, ele publicou a bula Sublimes Deus, dizendo que claramente os indígenas e africanos têm alma e devem ser tratados como seres humanos. Enfim, esse cara aqui, ele se tornou papa quando o mundo estava passando por violência colonial nas Américas, por exemplo. Os espanhóis portugueses já tinham conquistado várias regiões. Eles estavam na escravidão indígena e africanos, muitas vezes sob pretexto de evangelização. Missionários católicos, sobretudo os dominicanos e jesuítas, começaram a denunciar os abusos. Um deles foi Bartolomeu de Las Casas, que influenciou diretamente o Papa a tomar uma posição clara contra a escravidão. Enfim, você vai ter a bula Sublimes Deus, o Sublime Deus de 1507. Esse documento central que mostra o pensamento de Paulo III. Nele, o Papa declara solenemente que os indígenas das Américas são seres humanos por completo, dotados de alma racional, né, capaz de receber a fé. Algo revolucionário para a época, tá? Já que muitos europeus diziam que os povos nativos não tinham alma. Enfim, olha aqui, eu vou ler aqui um trecho da bula papal. Os índios são verdadeiramente homens e não devem ser privados da liberdade ou da posse de suas propriedades, pois devem, caraca, me enrolei. Podem e devem livremente e legitimamente gozar da liberdade e do domínio das suas propriedades, nem devem ser reduzidos a escravos. Essa declaração excomungava qualquer pessoa que escravizasse indígenas. Enfim, embora o texto da Sublime Deus trate principalmente dos indígenas americanos, o Papa Paulo III e teólogos próximos a ele, como João Langini de Sepúlveda e Bartolomeu de Las Casas, em debates opostos, discutiam a humanidade de todos os povos não europeus, né? Enfim, alguns intérpretes posteriores, sobretudo teólogos afro-latinos, historiadores da libertação, apontam que Paulo III entendia a igualdade espiritual entre indígenas e africanos, enfim, ambos como povos do novo mundo, entendeu? Ou povos da criação igualmente feitos à imagem de Deus, enfim. Paulo III acreditava que negar a alma dos indígenas era negar a própria criação divina. Enfim, ele se baseava na doutrina de Imago Dei, a imagem de Deus, que afirma que todo ser humano de qualquer raça foi criado à imagem divina. Enfim, é basicamente isso, pessoal. Basicamente isso. Além disso, ele acreditava que a escravidão indígena e africana estava corrompendo a imagem da igreja, transformando o evangelismo em ato de violência. Então, sua posição foi moral e política. Entendeu? É basicamente isso. Enfim, a partir do século XX, a ciência também foi usada de forma racista, tá? Como o darwinismo social e a antropometria, tentando prover que havia raças superiores e inferiores, mas a genética moderna do século XX em diante mostrou que não existe diferença biológica significativa entre raças humanas. Todas as populações humanas compartilham 99,9% do mesmo DNA, tá? Enfim, é basicamente isso. Você sabe a origem do nome escravo? Vem do eslavo, do latim esclavos. Isso não é coincidência. Enfim, durante a idade
tardia da Idade Média, muitos povos eslavos da região da atual Ucrânia, Polônia, Sérvia e Croácia Ocidental foram capturados em guerra e vendidos como servos. O termo eslavo acabou virando sinônimo de escravo na Europa. Enfim, na Roma Antiga, os escravos vinham de várias origens, prisioneiros de guerra, gauleses, gregos, cartaginenses, germanos, eslavos, etc. Enfim, poderia vir de filhos de escravos, pessoas endividadas, vendidas como servos, enfim. Os eslavos começaram a ser vendidos no final do Império Romano e na Idade Média, quando o comércio de escravos era dominado por mercadorias bizantinos e árabes, que compravam eslavos capturados por tribos germânicas e vikings. Eram vendidos em Constantinopla, né? Veneza, Genova, até o norte da África. Esses escravos trabalhavam em minas, em casas como serra, em plantações, ou eram usados como soldados, ou também escravos sexuais, como concubinas. Enfim, o tratamento de escravo variava. Alguns conseguiam liberdade e acesso social. Servos libertos do Império Bizantino podiam tornar cidadão, mas a maioria vivia sobre domínio e violência, sem direitos iguais. Enfim, os povos eslavos foram uma das populações mais escravizadas da história europeia, muito antes do tráfico transatlântico de escravos, tá? Só pra falar isso pra vocês. Enfim, é basicamente isso que eu queria falar, pessoal. Cara, eu cometi um erro grave aqui. Eu falei que a maior parte dos eslavos no Império Romano eram escravos. Cara, que erro que eu cometi. Eu tava aqui pesquisando e, de fato, a palavra eslavo vem de escravo em várias línguas europeias. E começou a ser usado séculos após o fim do Império Romano Ocidental. Enfim, não tinha um grupo chamado eslavos sendo escravizado oficialmente durante o período claro do Império Romano, porque os eslavos ainda não estavam em contato direto com Roma. Os romanos escravizavam muitos povos, gauleses, gregos, celtas, judeus, muninas, norte da África e muitos povos germânicos, entre outros. Enfim, os povos proto-eslavos viviam mais ao norte, leste da Europa, em regiões que os romanos não dominavam diretamente. Alguns indivíduos de origem proto-eslava podem ter sido capturados em guerra com tribos próximas ao Danúbio, mas não existe registro de escravos de massa, de massa milhares pelo Império Romano. Enfim, os eslavos passaram a ser escravizados em larga escala na Idade Média, no Império Bizantino, Germânico e Franco e comerciantes árabes. Foi nessa época que o eslavo se tornou a palavra associada a escravo, devido ao nome constante de povos eslavos capturados. Enfim, durante o Império Romano não houve escravidão significativa de eslavos, e portanto não é possível dar um número para a quantidade de escravos, pois praticamente não faziam parte dos povos escravizados pelo Império Romano. Cara, eu passei os últimos vídeos falando isso, maluco, que eu cometi, mas não vou incluir vídeo não. Enfim, isso é um erro histórico. Enfim, peço desculpa pela confusão.